Amigo torcedor vascaíno, é realmente difícil assimilar tudo o que aconteceu na tarde de domingo. A ficha ainda não caiu. E a incredulidade toma conta de qualquer um que, assim como eu, acompanhou cada minuto esperando a consagração do nosso Vasco da Gama. É impossível não sentir uma mistura de frustração e desânimo ao pensar que, com a mão na taça e precisando apenas de uma vitória em casa, o time não conseguiu transformar todo o esforço em conquista. A torcida, que estava vibrando, cantando e acreditando, viu seus sonhos escaparem por entre os dedos, e isso dói de uma maneira que só quem sente de perto pode compreender. A expectativa era gigante. O estádio estava pulsando. A atmosfera era de festa, mas, infelizmente, o que se viu foi um desfecho que ninguém esperava. Durante toda a madrugada de segunda-feira, depois da derrota, não consegui fechar os olhos sem reviver cada lance, cada momento, imaginando como seria se estivéssemos comemorando o título. Cada cena do domingo parecia se repetir na minha cabeça. Desde o momento que saí de casa para ir ao Maracanã até cada detalhe da derrota. O planejamento, os planos de festa, os pensamentos sobre a comemoração em casa, tudo caiu por terra. E é difícil aceitar que, mesmo com tanto esforço, dedicação e vontade, o resultado não veio. A caminhada para o estádio, acompanhado da família, era cheia de otimismo. Ao observar a festa, a vibração das arquibancadas e a energia contagiante, parecia impossível que o Vasco não fosse campeão. Mas, como sempre, torcer para o Vasco da Gama implica em nunca ter nada fácil, e é esse histórico que nos ensina a manter a paciência e a esperança. O sentimento de frustração se mistura com a reflexão sobre a temporada de 2025. A Copa do Brasil trouxe lições importantes para o elenco, que conta com bons jogadores, mas que precisam internalizar o desejo ardente de conquistar títulos. Esse vice-campeonato, embora doloroso, deve servir como combustível para o próximo ano, para a temporada de 2026, onde desafios importantes nos aguardam. O Vasco precisará entrar em campo com fome de vitória, sabendo que as competições que virão exigirão força, planejamento e garra. O Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana são torneios que colocam o Cruz-Maltino diante de adversários complexos, com grandes clubes e elencos competitivos. A Sul-Americana, em particular, será uma prova de resistência, exigindo do time superar equipes tradicionais da América do Sul. E cada partida será um teste da força e da mentalidade da equipe. É impossível ignorar a injustiça que foi o futebol na final. O time que apresentou menos organização e menos competência em campo acabou vencendo. O Vasco, financeiramente estável e com uma gestão responsável, acabou sendo derrotado por um clube que sofre com problemas internos, dívidas astronômicas e uma administração questionável. Essa disparidade evidencia que, infelizmente, nem sempre a justiça se reflete dentro das quatro linhas, e que o talento e a organização nem sempre são suficientes para garantir a vitória. É frustrante ver que a dedicação, a disciplina financeira e a estrutura sólida não foram capazes de impedir que um adversário desorganizado levasse o título. No entanto, essas experiências servem para fortalecer a determinação do Vasco e da torcida, mostrando que é necessário lutar ainda mais para alcançar os objetivos. A arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio foi outro fator que marcou profundamente essa derrota. Sua atuação foi extremamente irritante e prejudicial ao andamento da partida, paralisando o jogo em momentos críticos, interrompendo o ritmo e permitindo que a equipe adversária se aproveitasse.
Cada lance parecia ser motivo para uma pausa. Cada queda de jogador do Corinthians era motivo para paralisar o jogo. E a bola rolou efetivamente por apenas 51 minutos de uma partida que durou mais de 100. Isso evidencia não apenas a lentidão, mas a falta de critério e a influência que uma arbitragem pode ter no resultado de uma final. Situações como essa deixam claro que o Vasco não pode depender apenas da sorte ou de arbitragens favoráveis, mas precisa estar preparado para enfrentar qualquer desafio dentro e fora de campo. A atuação do árbitro foi tão impactante que se tornou impossível ignorar. Cada decisão equivocada, cada atraso no reinício da partida, cada momento em que a bola ficou parada, prejudicou diretamente a equipe do Vasco e beneficiou o adversário. A reclamação da equipe vascaína durante e após a partida mostra a insatisfação e a percepção clara de que a arbitragem teve papel determinante na condução do resultado final. O tempo perdido com pausas desnecessárias, junto à cera praticada pelo adversário, resultou em um jogo truncado, sem fluidez, e isso se tornou um obstáculo quase intransponível para a equipe cruzmaltina. Cada lance interrompido, cada momento de paralisação prolongada contribuiu para que a experiência de disputar uma final fosse ainda mais frustrante e dolorosa para jogadores e torcida. A frustração da derrota de domingo ainda ecoa, mas ao mesmo tempo nos ensina que torcer para o Vasco da Gama é viver uma montanha-russa de emoções, em que cada conquista parece distante e cada tropeço marca profundamente. O que aconteceu no Maracanã foi mais do que uma simples derrota. Foi um misto de injustiça, erro humano e ausência de sorte, mas também uma prova da resiliência que todos nós, torcedores, carregamos no peito. O Vasco segue sendo um clube de tradição, com história e com um público apaixonado que não desiste, que acredita mesmo quando tudo parece conspirar contra. E essa é a essência do que significa ser vascaíno. Acompanhar cada lance, cada dificuldade, cada derrota dolorosa e ainda assim manter a fé de que a vitória virá, que o momento de levantar taças vai chegar e que o esforço e a dedicação de jogadores e dirigentes serão reconhecidos. Ao longo de toda a minha partida, a sensação que ficou é que o adversário conseguiu se beneficiar de falhas externas, aquilo que se vê dentro de campo. A equipe vascaína mostrou organização, disciplina tática e comprometimento, e mesmo assim o resultado não foi favorável. A falta de critérios da arbitragem transformou o jogo em um desafio ainda maior, exigindo não apenas técnica e preparo físico, mas também paciência e controle emocional. Cada parada, cada atraso, cada decisão controversa criou um cenário difícil, em que o Vasco precisava não apenas jogar futebol, mas também lidar com situações que fogem do controle dos atletas. É nesse contexto que a derrota se torna ainda mais dolorosa, porque sabemos que, dentro daquilo que podemos controlar, fizemos tudo certo. Mas fatores externos, ainda assim, foram decisivos. O sentimento que fica é de que o Vasco da Gama precisa continuar a construção de um elenco forte, com jogadores que entendam a responsabilidade de vestir essa camisa e que carreguem o desejo genuíno de vitória em cada treino, em cada partida, em cada competição. O vice-campeonato da Copa do Brasil, apesar de amargo, deve servir como motivação para o futuro. É necessário que os atletas internalizem a importância de disputar títulos e de não se contentar com menos do que a glória. O Vasco não pode apenas sonhar com conquistas, ele precisa lutar por elas com intensidade, planejamento e, acima de tudo, paixão pelo clube. O aprendizado que fica é que derrotas como a de domingo moldam caráter,
fortalecem a determinação e preparam todos para os desafios que ainda virão. O próximo ano trará novos torneios, novas oportunidades e, com isso, a chance de transformar frustração em aprendizado e evolução. O Campeonato Carioca será uma oportunidade para iniciar a temporada com vitórias, recuperar confiança e reforçar a mentalidade vencedora. A Copa do Brasil voltará a testar a capacidade de enfrentamento em jogos decisivos, exigindo concentração e desempenho consistente. O Campeonato Brasileiro, com sua longa duração, vai demandar regularidade e comprometimento de todos os setores do clube, enquanto a Sul-Americana, com adversários tradicionais e fortes, será um desafio internacional que exigirá não apenas qualidade técnica, mas também inteligência tática, resistência física e capacidade de superar pressões externas. Cada competição trará oportunidades de demonstrar que o Vasco está pronto para disputar grandes títulos e que a derrota de domingo não define o futuro, mas sim o quanto o clube está disposto a lutar para mudar sua história. A injustiça da partida de domingo também evidencia que, dentro do futebol, não basta apenas ter competência. É necessário estar preparado para lidar com imprevistos, adversidades e fatores externos, incluindo a arbitragem e situações de jogo que podem alterar o rumo das decisões. Essa experiência é importante para jogadores, comissão técnica e diretoria, pois reforça a necessidade de planejamento, atenção aos detalhes e maturidade emocional. O Vasco precisa continuar sendo um clube estruturado, com finanças equilibradas e uma gestão responsável, mostrando que é possível concorrer em alto nível sem abrir mão da ética e da organização. A diferença em relação a outros clubes que se beneficiam de situações controversas ou irregularidades deixa claro que, a longo prazo, a consistência e a disciplina sempre serão recompensadas. No contexto da arbitragem, é essencial destacar o impacto que decisões equivocadas podem ter em um jogo tão importante. O desempenho do Sr. Wilton Pereira Sampaio, com constantes interrupções e critérios inconsistentes, demonstrou como uma partida pode ser totalmente desbalanceada por escolhas humanas. A bola que rolou efetivamente por menos da metade do tempo total evidencia que o Vasco precisou se adaptar a uma realidade completamente atípica, mantendo foco e disciplina mesmo diante de adversidades que iam muito além do que se esperaria de uma final. Esse tipo de experiência é frustrante, mas também ensina que a paciência e a concentração são essenciais para jogadores e comissão técnica, que devem aprender a lidar com qualquer situação para que no futuro nada escape ao seu controle. O aprendizado que resta é que a torcida não pode se abater. Cada derrota, cada decepção deve ser transformada em energia para acreditar, apoiar e incentivar. O vascaíno que acompanhou domingo no Maracanã ou que viu a partida de casa sabe que a história do clube é feita de altos e baixos, de glórias e frustrações, e que cada momento vivido fortalece a paixão e o amor pelo clube. Esse sentimento é o que mantém viva a chama de esperança, a certeza de que, em breve, o Vasco voltará a disputar finais, levantará taças e verá seu esforço recompensado. O vice-campeonato é um lembrete de que nada vem de graça, que cada vitória é conquistada com suor, dedicação e união entre elenco, diretoria e torcida. Os próximos desafios exigirão que todos estejam prontos para encarar adversários de peso, para lidar com pressão, expectativa e momentos críticos. O Vasco da Gama precisa entrar em campo com determinação, sabendo que é capaz de superar obstáculos, vencer competições e escrever capítulos de glória que a história do clube merece.
A confiança deve ser renovada a cada treino, a cada partida, e a torcida seguirá sendo o combustível que impulsiona os atletas a não desistirem jamais. Cada jogo será uma nova oportunidade de mostrar que o Vasco é gigante, que a sua história é marcada por conquistas, superações e paixão incomparável e que nada, nem derrota, nem arbitragens desfavoráveis poderá apagar a grandeza desse clube. A atuação da arbitragem no domingo será lembrada, sem dúvida, como um dos pontos mais críticos da partida. Cada decisão que interrompeu o ritmo do jogo, cada momento em que a bola poderia ter rolado e não rolou, contribuiu para a sensação de injustiça que marcou a final. Wilton Pereira Sampaio, com sua condução controversa, se tornou um personagem central da derrota, e sua atuação será discutida por muito tempo entre torcedores, comentaristas e amantes do futebol. No entanto, é essencial que a atenção não se desvie do que realmente importa. O Vasco, como instituição e como equipe, precisa seguir em frente, aprender com cada desafio e se preparar para conquistar o que ainda está por vir. A história do clube não será definida por uma derrota isolada, mas pela soma de esforços, pela paixão de seus jogadores e pela dedicação de sua torcida incansável. A dor do domingo é inevitável, mas também é passageira. O que permanece é a chama da paixão vascaína, a fé no clube e a certeza de que a hora da redenção chegará. Cada derrota constrói resiliência, cada frustração fortalece o desejo de vitória. E cada aprendizado prepara o terreno para conquistas futuras. O Vasco precisa internalizar essas lições, fortalecer seus pilares internos, motivar seu elenco e entrar na próxima temporada com uma mentalidade renovada, disposta a superar obstáculos, conquistar vitórias e levantar troféus que reafirmem sua história e sua grandeza. O time deve se preparar para mostrar, a cada jogo, que é capaz de competir, de lutar e de vencer, transformando a frustração do domingo em combustível para a glória futura. A torcida, como sempre, estará ao lado, pronta para apoiar, incentivar e celebrar cada conquista, mantendo viva a paixão pelo clube e a certeza de que dias melhores estão por vir. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Uma notícia começou a circular com força nos corredores do futebol brasileiro e ganhou rapidamente o status de bomba. John Arias pode estar no radar do Vasco. O nome do colombiano, atualmente no Wolverhampton, passou a ser citado em conversas reservadas entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao mercado, alimentando especulações sobre um possível movimento ousado do clube paulista. Oficialmente, ninguém confirma. Extraoficialmente, o burburinho cresce a cada hora. Arias, conhecido pela versatilidade, intensidade e capacidade de decidir jogos, tanto como meia quanto aberto pelos lados, se encaixaria com perfeição no perfil de atleta valorizado pelo Vasco nos últimos anos, competitivo, maduro e com experiência internacional. O problema, segundo fontes internas, não estaria exatamente no interesse esportivo, mas no impacto financeiro da operação. O salário do jogador, compatível com o futebol inglês, teria causado apreensão entre conselheiros e membros do departamento financeiro, que enxergam a negociação como um possível risco à política de equilíbrio adotada pelo clube. Há quem defenda que um investimento desse porte poderia elevar o patamar técnico do elenco e gerar retorno esportivo e de imagem.
Outros, porém, veem o movimento como um desvio perigoso da estratégia que transformou o Vasco em referência de gestão no país. O debate teria esquentado nos bastidores com opiniões divergentes e muita cautela antes de qualquer avanço concreto. O fato de Arias atuar na Premier League adiciona um tempero extra à história. Tirar um jogador em evidência do futebol europeu nunca é simples, tampouco barato. Ainda assim, a simples menção do nome do colombiano já foi suficiente para inflamar a torcida e movimentar as redes sociais divididas entre empolgação e preocupação. Por enquanto, tudo segue no campo da especulação. Nenhuma proposta oficial, nenhum anúncio, apenas sinais, conversas e rumores que circulam longe dos microfones. No futebol, porém, histórias assim raramente surgem do nada. E quando surgem, costumam esconder algo maior por trás do silêncio. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!